Um certo irmão disse: se eu tivesse que viver minha vida novamente, passaria mais tempo conhecendo meu Deus. Crescer continuamente no conhecimento de Deus era o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo para seus discípulos. Ele orou, para que te conheçam, como o único Deus verdadeiro, João 17 verso 3. Isso vai além do momento da salvação para uma apreciação contínua e crescente por nosso Deus. Muitos de nós tivemos o privilégio de ser criados num lar cristão, frequentando a escola dominical e as reuniões do Evangelho. Fomos ensinados e convencidos de que existia um Deus que criou os céus e a terra, e que Deus é santo. Mas será que a nossa compreensão e apreciação da verdade sobre o eterno, substantivo bíblico francês para Deus, aumentou? Estamos conhecendo mais a Deus? Portanto, examinaremos o assunto da onipresença de Deus. Embora o substantivo onipresença ou sua forma adjetiva onipresente não seja encontrado na Bíblia, é de fato um dos muitos grandes atributos da divindade. A verdade contida na palavra onipresente satura toda a palavra de Deus. Onipresença é uma palavra composta. Omni, que vem do latim e significa todos, e presença, que é uma palavra locativa. Onipresença significa que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo e o tempo todo, sem exceção nem limitação. Satanás só pode estar em um lugar de cada vez. Nosso Deus transcende majestosamente sua criação e preenche seu universo em todos os momentos. Embora incompreensível para mentes de compreensão limitada, a fé compreende com reverência e medo a vastidão, a grandeza e a maravilha do nosso Deus infalível. A onipresença é muito diferente do panteísmo, o ensinamento de que Deus está em toda parte e que tudo é Deus. Para os panteístas, Deus e o universo são idênticos. Isto nega o caráter transcendente de Deus como único e distinto de tudo o que ele criou. Ele não está confinado pelas limitações de espaço e tempo. Existe uma correlação entre onipresença e onisciência. O Deus que está em toda parte sabe tudo. No Antigo Testamento, o profeta Anani lembrou reis de Judá, Asa, pois os olhos do Senhor percorrem toda a terra, 2 Crônicas 16 verso 9. Abraçando tudo e não perdendo nada, Deus nunca dorme. Não há lugar para se esconder do Deus sempre presente e onisciente. Pode alguém esconder-se em lugares secretos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor, Jeremias 23 verso 24. Ele o lembrou a Jó, seus olhos estão sobre os caminhos do homem, Jó 34 verso 21. O salmista refletiu, para onde fugirei da tua presença? Salmos 139 verso 7. Nas suas meditações Davi conhecia a impossibilidade de escapar da presença de Deus. Ele concluiu, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139 versos 23 e 24. Na primeira das duas referências do Antigo Testamento, observe que Adão desfrutava de comunhão com Deus, que passeava no jardim. Ele compreendeu plenamente a restrição que Deus colocou na árvore do conhecimento do bem e do mal. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15 verso 3. Depois de desobedecerem ao seu Criador, foi inútil que Adão e Eva tentassem esconder-se atrás de uma árvore. As primeiras palavras ao homem caído foi, onde estás? Gênesis 3 verso 9, não implicava que Deus não pudesse localizar Adão, pois o Deus sempre presente desejava que Adão se localizasse. Na segunda, considere Agar, que fugiu desesperada após ser abandonada por Abraão e rejeitada por Sara. O anjo do Senhor conhecia os detalhes de sua vida. Ela confessou, Tu és o Deus que me vê, Gênesis 16 verso 13. Há para o crente uma rica bênção na onipresença de Deus. Podemos desfrutar de uma rica comunhão com o Deus sempre presente em todas as circunstâncias da vida. Quão preciosas são as palavras de Isaías 43 verso 2, Quando passares pelas águas, estarei contigo, e pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama acenderá sobre ti. Para Israel,
as águas identificariam o Mar Vermelho quando fossem perseguidos pelos egípcios, o Rio Jordão, a posse da terra, o fogo, os 3 homens numa fornalha acesa. Mas quão precioso é ser lembrado, eu estarei contigo. O apóstolo nos dá a promessa do Senhor, não te deixarei, nem te desampararei, Hebreus 13 verso 5. Nos rios caudalosos das dificuldades da vida, nas águas profundas pelas quais muitos passam ou no fogo do testemunho de Cristo, ele promete estar com os seus. O corpo de Estevão estava sendo esmagado por pedras atiradas por homens violentos. Enfrentando a morte brutal de um mártir e olhando para o céu, ele foi encorajado na hora da mais profunda provação pelo grande sumo sacerdote, Jesus, que estava de pé, socorrendo e encorajando seu servo na passagem pelo fogo. Nenhum estudo da onipresença de Deus estaria completo sem olhar para nosso Senhor Jesus Cristo, que era Deus manifestado em carne, 1 Timóteo 3 verso 16. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, Filipenses 2 verso 6. Ele não estava menos nesta terra do que quando estava no trono supremo. Ele possuía todos os atributos da divindade enquanto peregrinava aqui. Ele é onipresente porque ele é Deus. O Senhor Jesus demonstrou sua onipresença. Ele contou a uma mulher perto de um poço os detalhes de sua vida, João 4. Quando Felipe trouxe Natanael ao Senhor, Natanael perguntou como ele o conhecia. O onipresente Senhor respondeu, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi, João 1 verso 48. Em João 3 verso 13, enquanto estava na terra, Jesus falou de estar no céu. Como ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele pode estar tanto na terra quanto no céu. Em Mateus 18 verso 20, em todos os hectares da terra, onde quer que grupos de crentes estejam reunidos em seu nome, ele está com eles no meio deles. Finalmente, ele disse aos seus discípulos antes de retornar ao céu, eis que estou sempre convosco, Mateus 28 verso 20. Quão precioso e encorajador é conhecer e experimentar diariamente sua proximidade. Quer seja na cozinha, atendendo às necessidades de uma pequena família, trabalhando no escritório, sentado à carteira da escola, trabalhando sozinho no campo de colheita, proclamando o Evangelho, ou deixado de lado por causa das enfermidades da idade, podemos ter certeza de que nosso Senhor está sempre presente.